como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava toda semana para vocês a respeito das psicopatologias, né? Dependências químicas e outros tipos de problemas psicológicos da vida atual, né? Da contemporaneidade que nós estamos passando e enfrentando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os traumas de infância, né? E as consequências desses traumas na vida adulta, tá? Então, algumas informações que eu vou te passar a respeito disso para que você possa perceber, mensurar, observar o seu comportamento e conversar sobre isso com o seu terapeuta, tá? Por exemplo, o adulto que procura sempre agradar as outras pessoas é porque ele foi uma criança que teve medo de desagradar e de ser rejeitada. Pesquise sobre isso com o seu terapeuta, tá? O adulto que se culpa por tudo é porque ele foi uma criança que aprendeu a carregar responsabilidades que não eram suas, tá? Eu não vou aqui nesse vídeo entrar em detalhes, eu vou passar para você o que provavelmente pode ser, não estou dizendo que é, mas provavelmente pode ser para que você possa... mas por que eu sou assim? Por que eu me sinto culpado por tudo? Pode ser por isso, porque quando você era criança, você carregava algumas responsabilidades ou te davam algumas responsabilidades que não eram suas, né? Tem aquele outro adulto que não confia em ninguém, né? Que não confia em ninguém. É uma criança que provavelmente foi traída, né? Por alguém que tinha a obrigação de proteger a criança, mas não protegeu, né? O adulto que tem medo de amar, o adulto que tem medo de amar, o adulto que tem medo de errar, se amar, né? É aquela criança que foi criticada em vez de ser ensinada, tá? O adulto que não sabe dizer não, um adulto que tem muita dificuldade para dizer não, é aquela criança que foi sempre ensinada a obedecer, sem questionar. Tem que fazer o que eu quero, tem que fazer o que eu mando. Então a criança na vida adulta tem dificuldade para dizer não, né? O adulto que sente que nunca é bom o suficiente, né? É aquela criança que só recebia amor quando aceitava, quando acertava, quando era aceita, porque diziam, agora você acertou, então eu te aceito e eu vou te amar. Então, quando essa pessoa cresce, ela acha que ela nunca é bom o suficiente, né? O adulto que tem dificuldade em criar vínculos, né? Criar vínculos não só de relacionamento, mas até de amizades, né? É aquela criança que aprendeu que o amor machuca, né? Por exemplo, uma criança que viveu num ambiente onde ele percebia que o amor entre o pai e a mãe mais machucava do que proporcionava prazer. Era só briga, só confusão. Então o amor machuca muito. E aí eu tenho dificuldade para criar vínculo com as pessoas porque eu também não quero ser machucado, né? Tem aquele adulto, por exemplo, que tem medo de ser abandonado, né? Esse daí é uma criança que cresceu sem uma segurança emocional, né? Essa segurança emocional, essas pessoas que têm medo de ser abandonado, elas têm que sempre ficar ali bem pertinho de quem ela gosta e morre de medo de ser abandonado. Por quê? Porque ela não tinha uma segurança emocional quando ela era criança. Porque o pai e a mãe sufocavam de uma forma que a criança sentia assim, não, tudo bem, eles estão aqui, mas eles não estão me dando segurança emocional tudo, estão fazendo um papel completamente diferente do que deveria ser feito,
que seria o papel de pai e mãe, né? Então ela não cresceu com essa segurança de pai e mãe, né? O adulto que esconde os seus sentimentos. O adulto que esconde os seus sentimentos normalmente é a criança que foi silenciada quando ela tentava expressar alguma coisa, quando ela tentava expressar algum sentimento, quando ela tentava expressar uma angústia, um desejo. Ela era silenciada, mandavam ela se calar. Quando ela fica adulta, ela continua escondendo os seus sentimentos, né? Tem aquele outro adulto que se auto-sabota, né? O que é isso? É aquela criança que aprendeu que ela não merecia o melhor, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque, por exemplo, essa coisa do merecimento, tem que tomar cuidado quando é criança, porque tem o merecimento porque você tirou nota boa na escola, tem o merecimento porque você ajudou a mãe e o pai em casa, mas também tem o merecimento porque você é educado, porque você trata bem as pessoas. Então, esse merecimento, quando ele não é reconhecido quando a criança é criança, quando ela fica adulta, ela se auto-sabota, tá? Tem aquele adulto que tem medo de ser quem realmente é. É aquela criança que precisou se moldar para poder ser aceita, né? Eu tenho que ser assim, eu tenho que falar isso, eu tenho que me comportar desse jeito, porque senão não vão me aceitar aqui dentro de casa. Isso ela faz de uma forma até, digamos assim, meio que inconsciente, né? E aí, quando ela fica adulta, ela tem medo de ser realmente quem ela é, sente necessidade de ser, mas não tem jeito, não consegue ser. Por quê? Porque ela precisou ser moldada quando ela era criança, né? Então, por que eu trouxe esse assunto aqui hoje? Porque tem muitos adultos passando por essas dificuldades. E onde é que a gente vai procurar a raiz desse problema? Na infância. Na infância. Então, lembre da sua infância, faça uma análise da sua infância, como você viveu, o que aconteceu, como eram os relacionamentos com teu pai, com a tua mãe, com quem te criou, com seus avós, com seus amigos, para que você possa entender como você é hoje, né? Leve isso para o seu terapeuta, converse com ele, né? Por quê? Porque toda personalidade, ela pode muito bem ser moldada, aprendida, reestruturada, reorganizada, tanto a personalidade quanto os sentimentos que você tem. Quando você descobre a raiz daquele sentimento, pronto. Aí você entende, então é por isso, né? Preste bastante atenção nos seus comportamentos hoje, que você é adulto, mas sempre leve para a sua infância e veja como eu era quando eu era criança, porque é a base, né? Espero que você tenha gostado dessas informações, né? E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.